esse carinha e esse carão são o mesmo cara. Então, o trailer começa com o Kang falando: você é um cara interessante, Scott Lang. E uma coisa que é interessante é que nesse filme nós vamos ter Kang versus Wang. Seria isso um easter egg? Não, não é não. Isso é só uma piada sem graça. A gente vê o Scott andando por aí e ele indo que provavelmente no tapete vermelho do lançamento do seu livro, olhando para o carinha pequeno, que a gente já sabe que o Scott vai estar lançando nesse filme. E ele até é referenciado no rodapé do jornal em Wakanda Forever. Tá, aí nós vemos algo que nos diz um pouco sobre o plot do filme. A gente vê o Homem-Formiga recebendo uma ligação da filha dele. E a foto que ele usa da filha dele no celular é a foto da filha que ele criou, que é a filha pequenininha. Porque, para quem não se lembra, em Vingadores Ultimato, o Scott ele perdeu 5 anos da vida da filha dele, porque ele estava no Reino Quântico. E quando ele volta, a filha dele já está crescida. Então esse provavelmente vai ser um grande tema desse filme. Até porque a gente vê o Kang falando: você tem uma filha e tem algo que você perdeu muito, que foi tempo. E isso é algo que eu posso te dar. Então o Kang provavelmente vai fazer um acordo com o Homem-Formiga, em que o Homem-Formiga vai dar algo para ele, e em troca ele vai dar o tempo que ele perdeu com a filha dele. E isso é algo muito interessante, porque também faz um paralelo com a Janet Van Dyne, a mãe da Hope, da Vespa. Porque da mesma forma, ela ficou presa no Reino Quântico a vida inteira da filha dela. Então ela também não viu a Hope crescer. Então eu acho que o filme é bem provável que ele faça um paralelo e tenha pelo menos um diálogo entre o Scott e a Janet, porque eles passaram pelo mesmo tipo de problema, né? Tá, aí a gente vê a Cassie saindo da cadeia. O fruto não cai longe do pé da árvore, né? Porque o Scott, ele começou a sua jornada como ex-presidiário, né? Porque ele é um ladrão, né? E agora a filha dele foi presa. Aí a gente tem o sinalizador quântico que a Cassie fez junto com alguém. Eu comentei isso numa incursão há um tempo atrás, que ela fala: nós criamos um sinalizador, só que quântico. Né, quando ela fala essa frase, no momento ela tá na sala com todos os familiares dela. O Hank Pym, a Janet, a Hope e o Homem-Formiga. Então, com quem que ela criou isso? E eu teorizei na live que talvez fosse com o Rapaz de Ferro, que nos quadrinhos ele é descoberto ser uma outra versão do Kang, que é o vilão desse filme. E além disso, nos quadrinhos do Rapaz de Ferro tem um romance com a Estatura, que é a Cassie Lang, né? E aí a gente vê a primeira cena que a gente viu no outro trailer do próprio Kang o Conquistador, com a máscara azul. Cara, é perfeito. O visual dele, vocês podem ver aí, tá idêntico o dos quadrinhos. Aí a gente tem a cidade do Kang, que provavelmente vai ser denominada Cronópolis no CM. Ela tem vários dispositivos como se fossem engrenagens de relógio. Só que mais do que isso, eu achei esses dispositivos numa tecnologia muito parecida com a tecnologia dos Eternos. E quando eu vi esses círculos rodando, me lembrou muito a tecnologia que o Phastos cria em Eternos. Então é capaz de que todos esses objetos ancestrais do CM, eles tenham vindo da mesma origem, de uma energia celestial, que é a energia que dá vida aos Eternos. Aqui a gente tem uma cena do Kang olhando para a cidade dele, né? Que ela é aquela cidade que apareceu lá em Homem-Formiga e Vespa mesmo, que é uma cidade que forma uma cúpula, né? Aí a gente vê o Scott se dividir em dois. E tem duas possibilidades. A primeira vista, eu imaginei que fosse só algo meio psicodélico por eles estarem no Reino Quântico, que é algo mais psicodélico. Mas ao mesmo tempo o Kang tem habilidades de mudar as timelines e resetar timelines e controlar o tempo. Então é provável que nessa cena sejam duas variantes do Scott que se separaram na linha do tempo. E aqui a gente tem uma cena que muitos não repararam. Mas ali no fundinho, a gente vê quem? A gente vê o nosso querido MODOK na sua versão igual aos quadrinhos, que é o cabeção gigante, sem a máscara. E, cara, é muito feio. Igual nos quadrinhos, cara. É muito estranho esse personagem. O cara que inventou o MODOK, ele tava muito de olho no dia. E dá pra ver com certeza ali que quem é o MODOK nesse universo, na verdade, é o Jaqueta Amarela. O que vai e forma um círculo perfeito de finalização da trilogia do Homem-Formiga, em que o primeiro vilão dele vai ser um dos vilões, ou talvez aliados, no último filme, depois que ele foi preso no Reino Quântico. Também uma coisa interessante de se notar é que todos os guardas do Kang, eles usam esse capacete meio transparente, meio azul, cara. Uma coisa que é interessante
é que no quadrinho Timeless do Kang, mostra que, na verdade, os lacaios do Kang são variantes dele mesmo. Então ele recrutou outras variantes dele para ser os lacaios dele. Então, o fato de não mostrar o rosto deles, desses lacaios do Kang, pode me dizer que vai ser revelado isso. Talvez em algum momento eles vão matar um desses lacaios, ou vão querer interrogar ele, e na hora que tirarem a máscara, vai ser o Jonathan Majors, como se fosse a lá clones de Star Wars, não é mesmo? E, cara, essa cena aqui é muito interessante, porque a gente tem vários, milhares de Homens-Formiga se juntando um em cima do outro, fazendo como se fosse um enxame de formigas mesmo. Eu achei muito legal esse uso das variantes dele aí. E aqui a gente vê vários aros rodando com essa energia amarela dentro. E nas inscrições nesses aros, a gente tem a tipografia, que foi a tipografia usada na primeira logo vazada de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Que é uma tipografia que eles tiraram porque ela era muito difícil de ler, mas que provavelmente é a língua de Cronópolis ou do reino do Kang, né? E aqui a gente tem o Scott mirando a arma de encolher ou crescer, né, as coisas para esse centro que me lembra a tecnologia dos 10 Anéis. Então será que esse bagulho gigante aí é o que o Kang quer que o Scott roube? E aí ele vai encolher esse negócio pra... Cara, ele já tá dentro do reino quântico. Vai encolher mais ainda, né? Pra poder levar pro Kang. Tá, aí aqui a gente vê o visual do MODOK modo anime, né? Porque, cara, tá muito feio. Muito feio. Mas ele sem o capacete também é feio. Cara, o MODOK é um personagem que não tem como fazer ele ficar sem ser zoado. E talvez num filme da Homem-Formiga, em que eles estão num lugar totalmente psicodélico, talvez assim o MODOK funcione. Mas vamos ver. Aqui a gente tem o Kang caindo na porrada. Ele é, poderzinho nada. Eu vou meter ele soco na cara do Homem-Formiga. E, cara, e aqui a gente vê o Kang full putaço. É o Kang full putaço. O Homem-Formiga deve ter feito algo muito ruim contra ele. Ou, na minha teoria, eu acho que todo o plot desse filme vai ser o Kang contratando o Scott para impedir que outro Kang invada esse universo. E eu acho que ali no final é o Kang do mal. O Kang que realmente é o vilão do... Cara, tá muito confuso isso, mas eu fiquei muito animado por esse trailer. Cara, e se você curtiu, mano, assista o nosso podcast, cara, que a gente comenta de tudo sobre cultura nerd. Então clica nessa playlist e assiste, que é muito legal.